junto com o nosso querido ministro de música ao dizer que sou grato a Deus pela existência do grupo Cantares. Eu conheço esse grupo há pouco mais de 13 anos e cada vez mais oro ao Senhor para que sustente os irmãos e que o Cantares volte a cantar e cante mais e mais até o cumprimento dessa promessa cantada agora, até aquele dia em que Jesus virá nos buscar. Deus abençoe grandemente os irmãos. Meus irmãos, o nosso boletim diz: ao Senhor serviremos, o boletim pela manhã. À noite diz: pela graça de Deus anunciamos vida nova. Nós já lemos e é sobre vida nova que eu quero falar-lhes. Peço ao Senhor que te ajude a manter-se nesse momento totalmente envolvido com o texto da palavra de Deus. Uma das razões, irmãos, para que essa igreja esteja sendo abençoada pelo Senhor é que é uma igreja que preza pelo ensino da palavra e é muito reverente diante do ensino da palavra de Deus. Então eu quero convidar você a, nesse momento, ler a palavra e entregar-se ao Senhor que quer nos falar por meio da palavra. Vamos ficar em pé e vamos ler Lucas capítulo 5, versos 36 a 39. Você que está conosco na transmissão notou que houve alguma dificuldade técnica. Os nossos irmãos correram já e resolveram. Agora há pouco eles me falaram sobre isso e eu espero mesmo que você também agora possa ouvir com qualidade o recado do Senhor. Nossa igreja está ao longo deste ano, quase todo ano, estudando as parábolas do Senhor Jesus. E aqui estão duas parábolas unidas com uma mesma mensagem. Queira, por favor, acompanhar a leitura que diz: também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e o põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Podem sentar, irmãos. Eu tenho sentido um pouco o desgaste da voz. Preguei ontem à noite, hoje pela manhã, e eu conto com as suas orações para que eu possa transmitir a palavra de Deus com fidelidade. Meus irmãos, este texto é tão importante que você pode encontrá-lo em outros dois evangelhos, do evangelho de Mateus e de Marcos também. Eu escolhi o evangelho de Lucas por algumas razões que não são nem as mais importantes. É porque eu já vi em outro momento, há 10 anos, pregado nesse texto usando o evangelho de Mateus. Então eu quis agora pregar acerca do evangelho de Lucas. E aqui estão parábolas apresentando a vida cotidiana dos ouvintes de Jesus. O que para nós é um grande desafio, porque não trata de cenas do nosso dia a dia, trata de cenas daqueles que conviviam com Jesus. Era muito comum, nas festas, em especial de casamento, haver o oferecimento do vinho. E era muito comum para pessoas muito empobrecidas, que eram maioria nos dias de Jesus, tentarem remendar roupas velhas, utilizando-se de panos novos, de remendos de panos novos. Então, uma cena e outra são muito conhecidas. O oferecimento de uma bebida nova ou velha e a tentativa de salvar roupas velhas, utilizando-se de remendos novos. A mensagem espiritual é uma só. E eu quero te convidar a olhar para o texto bíblico para que você entenda isso. Olhe para o versículo 33, que é o contexto da fala de Jesus, e você verá do que é que Jesus está tratando nesse momento. Por favor, observe aí o texto bíblico, a partir do verso 33, nos mostrando que algumas pessoas questionaram por que os discípulos de João
E também os fariseus e seus discípulos jejuavam e faziam orações, mas os de Jesus não eram conhecidos por praticarem o jejum. Eles constantemente comiam e bebiam, inclusive a palavra de Deus narra muitos encontros de Jesus com pessoas que se deram em festas de casamento, em refeições feitas nas casas. Jesus mesmo, ao ver multidões famintas, providenciou-lhes pães e peixes. A pergunta é: por que, Jesus? Entre os judeus, tantos jejuam, mas os teus discípulos não jejuam. No verso 34, Jesus então diz: se vocês conhecem bem a Escritura, vocês sabem que o jejum é para aqueles que ainda não estão no ambiente da festa. O jejum é associado à tristeza, penitência, lamento, sofrimento. Tanto, meus irmãos, que na lei de Deus, revelada por meio de Moisés, havia recomendação para se jejuar apenas um dia no ano, que era o dia da expiação. Mas discípulos de fariseus, um grupo muito conhecido por práticas religiosas exageradas, jejuavam toda semana às terças e quintas e chamavam a atenção. A palavra de Deus mostra que eles normalmente apareciam às terças e quintas-feiras em público com olhar desfigurado, com corpo cansado e abatido, e as pessoas então viam que eles jejuavam e de algum modo se impressionavam. Eles jejuam 2 vezes por semana. Meus irmãos, Jesus responde a essa questão com a exposição de um princípio valioso para a nossa vida. O que é velho e o que é novo não andam juntos. A velha dispensação em que o jejum era parte de um dia solene em Israel, de lamento e dor, não se coaduna com a vida cristã, porque em Cristo Jesus somos perdoados a todo instante em que o buscamos. Portanto, nós, perdoados e vivendo em paz com Deus, podemos viver novidade de vida. A presença de Jesus, meus irmãos, anunciava uma nova aliança. Portanto, o que Jesus está dizendo é que, muito embora o jejum possa ser praticado voluntariamente, aqui eu digo que esta igreja não acredita na convocação de um jejum para toda a igreja, porque, irmãos, nós obrigaríamos alguns irmãos a fazerem apenas por decreto. Nós cremos que você pode, se essa for uma decisão sua. Por exemplo, se você, meu irmão, deseja por um período abster-se de alimentos para que você, sem interrupções, busque ao Senhor em oração e pela palavra. Eu estou certo, irmãos, de que eu não devo exigir que irmãos jejuem porque eu estou jejuando. Na verdade, nós vemos na palavra de Deus que essa era uma prática comum entre os judeus, mas que nem mesmo Moisés recomendava que, do modo geral, as pessoas fossem chamadas a determinados dias de jejum. Olhem para o texto bíblico e os irmãos verão Jesus dizendo no verso 35, que já que o jejum é parte da manifestação da tristeza, virão dias, e ele está falando para um auditório a quem ele se apresentava como Salvador, como Messias, em que ele não mais estaria com aquele público, então naqueles dias deveriam jejuar. A palavra de Deus nos mostra que Jesus, tal como um noivo, prepara-se para receber a sua noiva, a igreja, o seu povo. Ora, quando o noivo chega para festejar com a noiva, não há mais jejum, há boa festa, boa comida. A palavra de Deus nos fala do encontro eterno da igreja com Cristo no céu, havendo bodas, as bodas do Cordeiro, uma grande ceia. E isso, meus irmãos, tem muito a ver com tudo aquilo que Jesus, em seu ministério, proclamou. Portanto, irmãos, aqui está a explicação de que, enquanto Jesus estava com aquele povo, não era necessário jejuar, era necessário ouvi-lo, celebrar a sua vida, agradecer ao Pai
pela tão grande salvação que em Cristo poderia ser achada, mas viria um dia em que o noivo não mais estaria com o seu povo, porque ele seria crucificado, porque ele morreria. Então aí sim seria uma ocasião muito boa para a tristeza, o jejum, o luto e a dor. Olhe para João, no capítulo 3, verso 29, Deus usa João Batista para dizer-nos o seguinte. João capítulo 3, verso 29. João Batista aqui estava dizendo que Jesus deveria crescer e ele, João, diminuir. Que Jesus era tudo e ele era apenas um servo. Então João Batista diz, o que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo, e aqui João Batista fala dele, que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Então, meus irmãos, ao falarmos da vida e da obra do Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando de um tempo de grande alegria por conhecermos a tão grande salvação que o Senhor nos enviou. Tecidos de lã novos, sem preparação, não deveriam remendar tecidos velhos. Odres, que são como um cantil, como uma vasilha. Soldados utilizam muito cantil. Aquilo é um cantil. Essas vasilhas, ou nós hoje chamaríamos de squeeze, eram, na verdade, feitos de pele de animais. E, meus irmãos, o vinho novo começa a fermentar, e se aquela pele é velha, não tem resistência, ela se rompe, ela vai partir, e então o vinho será perdido. Mas o vinho velho não. O vinho velho pode ser colocado em odres velhos. Vinho novo, por conta da fermentação, deve ser colocado apenas em odres novos. Pois bem, Jesus Cristo é a nova aliança. Nós somos levados a Deus Pai por meio do sangue de Jesus que nos compra para Deus e nos purifica de todo pecado. Jesus é novidade para nós. Jesus, irmãos, é nova dispensação. Jesus é a boa nova do céu. O que ele quer dizer a esse grupo é: eu estou oferecendo perdão verdadeiro, vida eterna, novidade de vida, e vocês estão preocupados com questiúnculas como: qual é o dia do jejum dos teus discípulos, Jesus? Então é por isso, meus irmãos, que Jesus, pegando cenas muito conhecidas da sua audiência, diz: vocês sabem que nunca vai dar certo pegar um pedaço de vestido novo e remendar um vestido velho. E nunca dará certo colocar vinho novo em odres velhos. O vinho novo romperá os odres, entornar-se ao vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, verso 38, vinho novo deve ser posto em odres novos. Se eu trago a vocês nova vida e uma nova manifestação, e a melhor de todas da graça de Deus, vocês precisam virar a página da história da salvação, sabendo que eu, Jesus, sou o cumprimento da lei e maior do que a lei. Disso, meus irmãos, nós concluímos pela palavra de Deus que é preciso que você reconheça que a nova vida em Cristo é superior à velha vida sem Cristo. Como é importante que você entenda que Jesus não está contando uma história sem propósitos. Jesus não faz isso. Nada há na vida e na obra de Jesus que seja sem propósitos. Jesus quer nos dizer algo, e no meu entendimento, Jesus está dizendo: reconheçam que a nova vida que eu apresento é superior à velha vida de quando vocês não me conheciam. Meus irmãos queridos, eu quero dizer que para os fariseus era difícil tolerar Jesus, porque a alegria de Jesus os incomodava. Os fariseus normalmente falavam de pesados mandamentos que ninguém dava conta de obedecer. Pelo contrário, gerava medo de Deus, distância de Deus, tristeza quando o assunto eram as coisas espirituais. Quantos acreditavam que nunca poderiam chegar diante de Deus?
Quando Jesus diz, eu e o Pai somos um, quem vier a mim de modo nenhum lançarei fora, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos. Quando Jesus diz, alegrai-vos comigo, os fariseus que não conheciam a alegria da salvação, estranham isso. Ah, meus irmãos, eu preciso mencionar João 15, verso 11. Quando Jesus Cristo diz aos seus discípulos, enquanto preparava-se para a cruz. Note o poder do Evangelho. Enquanto Jesus falava da proximidade da crucificação, Ele diz, eu tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Jesus está dizendo que Ele sustentaria o seu povo. Jesus está dizendo que quem viesse a permanecer nele, na sua palavra, jamais seria afastado dele. Jesus está dizendo do seu amor para os seus discípulos. Jesus está dizendo em João 15, 13, ninguém tem maior amor do que este, o meu amor, de dar alguém a própria vida em favor dos meus amigos, dos seus amigos. Vós sois meus amigos. E Jesus diz, eu darei a vida por vocês. Então Jesus está dizendo, meus irmãos, que tudo isso é base para a nossa alegria. Não que o crente não experimente dias de dor, dias de luto, dias de tristeza. Mas, meus irmãos, até na tristeza, o crente em Jesus experimenta o consolo do Espírito Santo e então o nosso gozo é completo. O que é um gozo completo? É aquele que acompanha o cristão nos dias bons e nos dias maus. Nos dias de vitória e nos dias de perda. Nos dias de conquista e nos dias em que parece que nós deixamos de fazer algo de interessante. Jesus, meus irmãos, lá no verso 39 de Lucas 5, o texto que lemos diz, olhando para o seu público, ninguém tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz o velho é excelente. E aqui parece que há uma contradição. Mais uma vez eu digo a você, como a palavra de Deus nunca se contradiz, a palavra de Deus não erra, você precisa entender que o que Jesus está dizendo aqui tem muita relação com o que os fariseus faziam. O que é que Jesus está dizendo? Eu estou oferecendo para vocês liberdade espiritual. Onde o Espírito de Deus está, aí há liberdade. Eu estou oferecendo a vocês vivo relacionamento com Deus. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida pelo qual chegamos ao Pai. Mas vocês fariseus, vocês querem a religiosidade de vocês. Os dias de jejuns, o legalismo, a frieza espiritual, a interpretação das Escrituras que nem vocês conseguem cumprir. Então vocês, é isso que está dizendo o verso 39, mesmo conhecendo o vinho novo, dizem, preferimos o velho, porque o velho nós já conhecemos. Já é costume do paladar saboreá-lo. O novo nos é muito estranho. Irmãos, é preciso reconhecer que a nova vida com Cristo é superior àquela velha vida sem Cristo. Como eu disse, Jesus é maior que a lei. Portanto, Jesus não poderia ajudar escribas e fariseus a restaurarem a justiça pelas obras. Quanto mais eu faço, mais Deus me abençoa. Isso lhe é familiar? Me parece que em nossos dias há quem pregue isso. Quanto mais você puder doar de dinheiro, quanto mais sacrifícios das suas mãos você fizer, mais Deus te abençoará. Como se, meus irmãos, Deus estivesse com pires nas mãos, pedindo as nossas oferendas. Jesus sabia, meus irmãos, que a sua graça era boa nova e tinha que haver novidade por dentro e por fora. É o mesmo Jesus que disse a esse público, vocês são como sepulcros caiados, por fora pintados, branquinhos, por dentro podridão, sujeira, imundície. Vocês dizem que temem a Deus, mas vocês em seu coração estão distantes de Deus. Vocês amam bens, vocês amam poder, vocês amam fama, vocês amam a vocês mesmos. Então, pela palavra de Deus, o que nos é dito é que a nova vida não se ajusta mais ao antropocentrismo da velha vida. O que é essa palavra? É um modelo de vida em que o homem está no centro.
Nova vida é dizer: Senhor, não mais eu estou no centro, eu vivo agora para a tua glória. Eu me importo com a tua vontade, eu me deleito em tua palavra. Nova vida, irmãos, não se ajusta à miopia espiritual da velha vida. O homem sem Deus não consegue ver nada além de comer, beber, dormir, juntar dinheiro, nada além disso. O homem sem Deus, meus irmãos, vive como se a realidade espiritual não existisse, e ele está enganado. O homem sem Deus não enxerga as grandes verdades da existência humana, vive como se não tivesse alma, e como diz a palavra de Deus no livro dos Salmos, como um tolo, como um nécio que em seu coração diz: não existe Deus. A nova vida não se ajusta àquela falta de perspectiva de vida eterna. Como é possível viver nesse mundo mau, de tantos perigos? Como é possível deitar, tendo você um coração limitado, como o meu também é, sem ter convicção de destino eterno? Meus irmãos, somente falta de visão espiritual, somente carnalidade e materialismo podem explicar como alguém vive tranquilo, sem ter certeza do que lhe acontecerá após a morte. Eu não conseguiria dormir tranquilo se eu não soubesse que eu estou em Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu aconselho você, meu prezado ouvinte, a que não despreze essa que é a mais importante questão da sua vida. O mundo, a carne e o diabo trabalham para que você simplesmente despreze temas como vida eterna, vontade de Deus, paz com Deus, perdão, juízo que virá, condenação eterna, possibilidade do inferno. A nova vida em Cristo nos leva a ter uma nova perspectiva de futuro, a celebrar uma vida que não acabará. Não sei se você já passou pela experiência de ter que pintar uma casa reformada. Não é fácil, né, Geraldinho? Irmãos, uma casa que foi reformada, ou você sai descascando tudo, emassando e pintando, ou Geraldinho, na primeira visita sua, você não vai dizer nada porque você é um moço muito diplomático. Mas Geraldinho, no seu coração você vai dizer: que coisa, pagou para ficar tão feio, né? É assim, né? Irmãos, uma casa quando é reformada, ou toda a tinta velha é tirada, e digo isso por experiência própria, e uma nova tinta é colocada em toda ela, ou a casa vai ficar parecendo remendo novo em pano velho, vinho novo em odres velhos. Deixe de querer rebaixar os critérios de Deus. Reconheça que a nova vida em Cristo é uma ruptura com aquela velha vida em que não havia Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Está nos dizendo a palavra de Deus que você deve renunciar à velha vida. Essa é uma segunda grande ênfase do Senhor Jesus Cristo. Se você vem a reconhecer que você não tinha relacionamento com Deus ao modo dos fariseus, você precisa renunciar a essa velha vida já. Algumas mudanças superficiais para a vida do convertido, irmãos, não serão suficientes para que os atos da velha vida sejam superados. É preciso viver o novo. Nosso irmão Agostinho de Hipona, disse algo que eu quero compartilhar com você. Agostinho disse assim, eu preparei para vocês aí essa citação de Agostinho, e acredito que os irmãos já vão projetar para nós, para que você receba o testemunho de um homem que experimentou uma mudança profunda de vida dentro daquilo que ele conheceu do Senhor em sua época. Agostinho disse assim: se você, isso vale para mim porque eu já li muitas vezes, se você crê somente no que gosta do Evangelho e rejeita o que não gosta, não é no Evangelho que você crê, mas sim em si mesmo. Peço aos irmãos que mantenham isso é muito sério, irmãos. Nós estamos habituados a self-service. E aí, Geraldinho, eu tenho que falar de você de novo. O sujeito chega lá e diz: Geraldinho, eu quero amarelo cor de ovo claro. Tem lá, não tem, Geraldinho?
Geraldinho é gente boa, eu nem sei se essa coisa existe. Mas dá para fazer o que o cliente quer. A tonalidade, self-service é assim, irmãos. Eu não aprecio não, mas alguém pode colocar, irmão Djalma, ensopado com peixe no mesmo prato e feijão por cima. Pode, não é crime. Eu acho que só não fica bonito naquelas fotos que o pessoal posta na rede social, né, com um prato de comida. Mas você pode. Irmãos, a vida cristã não é assim. Se você crê somente no que gosta do Evangelho, o amor, a paz, a justiça e a solidariedade, e você rejeita o que não gosta, o juízo de Deus, a necessidade de vida santa, a importância da igreja, o dever de pregar o Evangelho, de testemunhar, não é no Evangelho que você crê, mas você crê num Evangelho que é você mesmo. Então, renuncie à vida velha com honestidade, seja honesto e diga, eu estava vivendo longe de Deus. E como é que você demonstra que é honesto? Quando há conversão genuína, quando há uma entrega verdadeira a Cristo, a ponto de você poder dizer ao mundo que agora você é nova criatura. E aqui eu quero chamar você a entender pela palavra de Deus, que você deve viver a nova vida em Cristo de verdade. Meu irmão, o que o Senhor Jesus Cristo está dizendo com clareza é: você deve usar o remendo novo em roupa nova. Você deve usar o vinho novo em odres novos. Aceite o princípio estabelecido pelo Senhor Jesus e viva agora de verdade uma nova vida, não um remendo. Meus irmãos, não entendam que eu estou sendo deselegante, não é o meu alvo. Eu fico feliz ao ver pessoas frequentando os cultos desta igreja. Venham mesmo, as portas da primeira igreja estão abertas. Mas eu preciso ser honesto em dizer, vi alguns cultos, normalmente domingo à noite, cantar conosco, mas não se entregar a Cristo de verdade, mudando de vida e vivendo como um autêntico servo de Deus que abraça toda a vida, não muda a vida, não muda a vida. Irmãos, eu quero citar Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8. Eu vou continuar pregando a palavra de Deus, ainda que muita gente desrespeite a existência de uma igreja com 103 anos no centro de Divinópolis. Infelizmente, irmãos, foi-se a época em que, ao passar por hospitais e igrejas, havia respeito. Eu vou continuar pregando, Deus me dará voz e eu vou pregar até o fim, porque para isso eu estou aqui hoje, para pregar o Evangelho, e não vou encerrar enquanto eu não concluir tudo aquilo que eu tenho a dizer. Orem por mim. Filipenses capítulo 3, versos 7 e 8, por meio do apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz, o que para mim era lucro. Quanta gente vive longe de Deus, achando que está bem, que está lucrando. Paulo diz, aquilo que um dia eu considerei lucro, inclusive desprezar o Evangelho de Jesus, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, meu irmão, eu insto a você com todo amor, leia esse versículo. Sim, um homem verdadeiramente convertido, outrora um pecador, inimigo do Evangelho, perseguidor da igreja. Esse homem, quando viu a Jesus em sua glória, experimentou o poder que o lavou por completo e transformou seu coração. Paulo disse, deveras considero tudo como perda. Deixei para trás tudo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos, esse homem está fascinado por Jesus. Esse homem, ao conhecer Jesus, disse, eu nunca conheci algo semelhante. E acho lindo, quando ele diz, a sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. O que ele está dizendo, esse Jesus nunca fora o meu Senhor, por isso eu vivia uma vida errada. Por amor desse meu Senhor, eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então viva a nova vida em Cristo de verdade, viva pela fé. Não dá para você dizer que crê em Cristo e continuar duvidando do cuidado do Senhor por sua vida. Creia nele, creia que Ele não deixará de cumprir nenhuma das promessas dEle. Creia que Ele cuidará de você até a eternidade, se Ele já é o seu bom pastor. E o bom pastor
é aquele que cuida muito bem das suas ovelhas, dá a própria vida pelas ovelhas. Viva com alegria. E aí, irmãos, se não existe alegria na vida cristã, algo está errado. A alegria da salvação, irmãos, nos faz olhar para aquele que nos ofende com misericórdia. Nos faz olhar para aquele que nos persegue com o compromisso de redobrar as orações. Nos faz pregar a quem não quer nos ouvir. Meus irmãos, a vida com alegria no Evangelho nos faz olhar todos os dias, como diz o profeta Jeremias, quando o sol nasce, e lembrar que as misericórdias do Senhor renascem sobre nossas vidas a cada manhã, como o sol que nasce todos os dias. E Jeremias diz no livro de Lamentações: grande é a tua fidelidade. Não deixe de crer nisso, meu irmão. Eu não sei, na sua casa, na sua empresa, no seu interior, as tristezas, as lutas que você enfrenta. Eu sei que a nova vida com Cristo é a vida de um gozo completo, ainda que nas tristezas, experimentando um renovo que vem do Senhor. Mais uma vez, com amor, eu quero te convidar. Se você precisa de alegria, de gozo no Senhor, clame a Deus por isso. Você verá que Deus te ouvirá. Irmãos, essa é uma oração que todo crente deve fazer. No vale de lágrimas, na dor, dizer: ó Deus, restaura a alegria do meu coração. Peça ao Senhor, meu irmão. O Senhor não nos ouvirá naquilo que é ilícito, naquilo que é vão, naquilo que é indevido. Mas, irmãos, um crente em Jesus dizer: ó Deus, Tu és o meu amigo. E Jesus diz que Ele daria vida pelos seus amigos. Tu és o meu companheiro, Senhor. E aí, irmã Alda Dília, eu vou falar do Almir também. O Almir também é menino novo como a Alda. E aí, Almir, a gente lembra do hino Divino Companheiro do Caminho. Eu tenho que olhar, mas Cleia, muito bem, Cleia. Irmão João Batista lembra, Estelinha, irmão Djalma lembra, irmã Raíra lembra, Alex também lembra, irmã Rami lembra. Esse lindo hino, irmãos, que cantamos aqui tempos atrás, diz assim: divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Ó, não me deixes só no caminho, ajuda-me até chegar. E a parte que eu mais gosto, Maria, você conhece também, Maria. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração, irmão Zé Luiz. Irmã Leninho, todo mundo conhece, irmãos. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Ajuda-me até chegar. Querido irmão, clame a Deus para que Ele traga gozo ao seu coração. Deus não se negará a trazer gozo ao coração daquele que nele crê. E persevere no Senhor. Nosso irmão John Newton, grande pregador do Evangelho, escreveu certa vez que o cristianismo não é um sistema de doutrina, mas um formador de novas criaturas. Quão triste seria dizer a você: sabe como você chegará a Deus se você vier à Igreja Batista todos os dias e entregar o seu dízimo? Nós não pregamos isso. Nós pregamos que você terá nova vida se Cristo for o seu novo viver. O cristianismo, irmãos, não se resume a um sistema de doutrinas, não é uma ideologia que cai de moda com o tempo. É um formador de novas criaturas. Em Cristo, tudo pode ser novo. O caráter por dentro. O vinho novo é isso. É aquilo que a gente recebe de novo. A palavra de Deus está falando do coração e do caráter. E também o procedimento. É a roupa nova. Olhe para Apocalipse 21, verso 5. Aqui o Senhor Jesus Cristo, em sua palavra, está dizendo, ao revelar o céu, ao dar a crentes perseguidos, a revelação da grande herança dos salvos, da grande bênção final, que o mundo não poderá nos roubar. Jesus Cristo diz a João, daquilo que nós, irmãos, já sabemos, mas veremos ao máximo na vida eterna com o Senhor. Aquele que está sentado no trono, e quem está sentado no trono, soberano, governando, acima de reis, acima de líderes, é o Senhor Jesus. Aquele que está sentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. Jesus Cristo faz nova uma vida.
Jesus Cristo faz nova uma igreja. Jesus Cristo faz nova uma população que vier a crer nele. Eis que faço novas todas as coisas, e acrescentou: escreve, João, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. O que Jesus está dizendo é: tudo isso se cumprirá, porque não é mentira, não é palavra de homens. Aceite a oferta de Jesus. Venha a Cristo nessa hora, e tudo será novo em seu viver. Deus, pois, nos ajude, irmãos, a sempre celebrarmos o vinho novo em odres novos. O Evangelho de Jesus, que é a boa nova do céu, em uma nova criatura que somos nós, os seus filhos. Vamos ficar em pé, irmãos, e vamos cantar o hino Cegueira e Vista. Por favor, medite na letra deste hino. Por favor, meu irmão, minha irmã, você que está conosco na transmissão desse culto, olhe para esse hino e pense em sua própria vida. Considere que você mesmo é essa pessoa de quem o hino fala.